Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre 4 classes de bandas do universo cristão. Vocês conhecem essas 4 classes? Um parênteses aqui, pessoal, isso daqui não foi criado por mim, tá? Isso daqui foi criado por uma pessoa chamada Cassio Antestor, e eu tendo essa conversa com ele, né, que é o fundador daquela revista Extreme Records, ele sentiu a necessidade de classificar as bandas cristãs em 4 partes para poder discernir e classificá-las, para que houvesse uma ordem de classificação de bandas cristãs e de níveis, né? Para que pudesse ser mais organizado, né? Porque ele tem uma loja de bandas de material cristão. E tem muitas bandas que falam que são cristãs, mas não tem conteúdo cristão nas suas letras, né? Isso acaba causando um grande problema. Você é cristão, mas não canta com letras cristãs. Como assim, né? E isso trouxe uma grande divergência, né, pessoal? Mas isso porque nos anos 90, até os anos 90, as bandas cristãs eram genuinamente cristãs. Quem era cristão pregava o evangelho sem pudor, eles não era um evangelho velado, né? E muitas bandas pregavam aquele evangelho puro e simples, falando sobre a justificação de Cristo, falando sobre o ministério de Cristo, falando sobre o amor de Cristo, falando sobre o pecado, falando sobre críticas com relação a muitas coisas dentro da igreja, de coisas erradas que estavam surgindo, né? As bandas cristãs levantavam essa bola de críticas, né? De críticas construtivas para que pudesse ser retirado da igreja, né? Muitas bandas cristãs, por exemplo, Stauros, o Fruto Sagrado, por exemplo, tem muito disso nas letras deles, né? Eles falam muito sobre críticas de falsos crentes, né? E, inclusive, pessoal, eu recomendo muito assim vocês fazerem um apanhado sobre todas as músicas do Fruto Sagrado para quem não conhece, né? Uma banda que, cara, eu gosto demais das suas letras, das suas composições, porque são composições muito boas na questão de fé cristã e o conceito de ser cristão, né? Eles falam muito da vida prática do cristianismo, do cristão mesmo. Isso é muito, muito legal e muito interessante. Mas, voltando à história, nos anos 90 era assim. Todas as bandas cristãs eram realmente cristãs, eles pregavam o evangelho explicitamente, né? Não existia diferença dentro dos conceitos de bandas cristãs, seja de qualquer estilo, movimento punk, movimento do metal, do heavy metal, do thrash, do black metal, as letras eram explicitamente cristãs. Com o passar do tempo, isso foi mudando, porque muitas divergências de teologia, divergências de formas de pensamento, pessoas que não entenderam mesmo o evangelho, mas participaram de uma igreja porque foi ministrado um tipo de evangelho para eles, e aí eles queriam pregar o evangelho, que não era bem o evangelho, né? Porque na verdade eles não entenderam, né, a verdadeira obra e a riqueza da obra de Cristo, né? E muitas bandas foram se diversificando, né? Também houve bandas que pregaram o evangelho nos seus primeiros álbuns, como por exemplo o Paramécio, né? O Paramécio foi uma banda que o primeiro e o segundo álbum é uma banda cristã mesmo, que fala do evangelho. Depois, nos próximos álbuns, se você pegar a discografia do Paramécio, você vai ver que não tem mais conteúdo cristão, não tem uma letra cristã, não tem mais nem substância cristã, né? Às vezes não precisa nem falar explicitamente, mas não tem uma substância de uma ideia cristã, não tem mais. E se perdeu a banda, né? Apesar de ser uma banda muito boa ainda. E diante disso, em 2013,
O Flávio de Souza, que na época ele era dono daquela revista e daquela loja chamada Metal Mission, Metal Mission Magazine era a loja que ele vendia vários CDs de bandas de vários estilos. Inclusive eu comprava muito CD com ele na época que existia o site, né? Mandava lá, fazia os pedidos, comprava as bandas, os CDs que ele tinha disponíveis. Ele também tinha um design chamado Metal Mission, né? Isso já tem muito tempo já. Ele sumiu da cena, pessoal. O Flávio de Souza. Inclusive, deixa nos comentários, se você souber onde ele tá, manda esse vídeo para ele, tá? Um abraço aí, o cara que fez parte da cena e ele moldou grande parte da cena nacional, né? Um ícone aí, né? Que se perdeu, nunca mais ouvi falar nada dele, né? Aí fica a dica aí, quem tiver alguma notícia dele, manda aí nos comentários, tá bom? Mas assim, o Flávio de Souza, ele dividiu as bandas em duas partes em 2013, meados de 2013. Por quê? Porque isso já estava ficando gritante, as diferenças e diversificações de ideias de bandas cristãs, né? E vários contextos acontecendo. Por exemplo, o Rodox, que surgiu em 2004, se eu não estou enganado. O Rodox era uma banda, o Rodolfo Abrantes saiu do Raimundos, montou o Rodox rapidamente, só que ele não tinha muita maturidade cristã, mas a vontade dele pregar o evangelho era muito grande. Então ele montou o Rodox, na minha opinião, uma banda muito top também. E ele chamou várias pessoas que não eram cristãos para tocar com ele. Ele falou assim, não, eu vou evangelizar eles, né? E a banda não era cristã, entendeu? E com isso, eles lançaram 2 álbuns ainda, o Rodox. É uma banda com ideias cristãs, mas que não tem primazia cristã. Os membros não eram cristãos, mas o líder da banda era, o fundador da banda, o compositor, que era o Rodolfo Abrantes, né, na época, ele fazia tudo e ele só chamava os caras para tocar. E como assim? É uma banda cristã ou não? Sabe? Ficou esse negócio de como classificar, né? E várias outras bandas que tinham surgido no mundo e no país, né? Pessoas montando banda profissional com conteúdo cristão, né? E como classificar essa banda? Aí o Flávio de Souza classificou em 2 partes, que são bandas ministeriais, que a gente poderia classificar aí como o Antidemon, o Barren Cross, Mortification, né? Essas bandas são bandas ministeriais, que têm um conteúdo cristão explícito e nunca deixaram de ter. Os membros todos são cristãos, fazem parte de uma comunidade cristã, uma igreja, comungam, né? São realmente membros atuantes de uma igreja, né? Isso é uma banda ministerial. E a segunda parte, eles classificaram em cristãos que tocam música. Criou-se essa ideia de cristãos que tocam músicas. Por exemplo, eu sou músico, aprendi a tocar na igreja, quero montar uma banda para ganhar dinheiro. O cara começava a tocar várias coisas, mas era um cristão que tocava. Ele não negava sua fé, ele não negava aquilo que Deus fez na vida dele, porém ele tinha uma vida ou profissional ou por hobby, e ele montava uma banda por diversão, simples assim, né? E aí o Flávio de Souza classificou essas 2 classes de bandas ministeriais, que são bandas cristãs genuínas, e são a outra classe de cristãos que tocam música, né? Simplesmente músicas positivas, músicas boas, né, de se ouvirem, não necessariamente com letras cristãs, mas que tem ali um conteúdo legal, um conteúdo positivo, né? Uma coisa sobre a vida, sobre alegria, sobre família, sobre várias outras coisas. Os caras compunham suas músicas, né? E só que nisso, com o passar do tempo, o Cássio Antéstor, ele sentiu a necessidade de reformular essas classes para que pudesse melhorar essa classificação. Por quê? Começou a surgir muitas bandas diversas, de várias ideias, de pessoas que se desviavam, né? Apostatavam da fé, bandas inteiras que apostatavam da fé, deixavam sua fé. Outras
seculares que estavam pessoas se convertendo e tipo assim, a banda nunca deixou de ser uma banda secular, mas ele era um cristão e a partir daqui ele começou a fazer letras com não letras cristãs, mas com conteúdo, substância cristã. Então, agora vamos entrar nas 4 classificações que o Cassian Testor fez, que é o que nós temos até hoje, né? Dentro dessas 4 classificações, o Cassio manteve a primeira, né, que são as bandas ministeriais, como Antidemo, Narnia, Barren Cross, Crimson Thorn, Mortification, entre várias bandas que você pode procurar aí, né? Muitas bandas com conteúdo puramente cristãs, evangelísticas, com letras cristocêntricas, com letras dogmáticas, né? Que tenham um conteúdo realmente puramente cristão. E são dessas bandas que eu gostaria de estar comentando aqui no canal, trazendo à luz as mensagens cantadas, ampliando essa mensagem da letra cantada, né? A segunda classificação é cristãos que tocam músicas, né? Que já foi falado aqui também, que uma da classificação do Flávio de Souza. E eles simplesmente tocam músicas, né? Bandas aleatórias com membros cristãos, pode ser classificado também. Tocam músicas por diversão, né? Isso é uma das classificações dessa segunda classe. Por isso que o Cássio ele teve que aumentar essa classificação para poder ampliar isso, né? Por exemplo, bandas como Immortal Souls, que tem letras que não são cristãs, mas todos os membros são cristãos. Fala sobre a obscuridade da sua região, falam sobre o gelo, fala sobre o frio, né? E isso é muito interessante, né? Você pode até fazer uma analogia cristã, mas aí você tem que fazer uma pirotecnia para você juntar a teologia com a letra que fala sobre essas coisas, né? Então, eles não têm a pretensão de pregar o evangelho ali. Simplesmente, eles estão fazendo poesia, né? E é uma música boa, construtiva, muito legal, para você. É uma música de apreciação, uma música de diversão, né? Também o Slechtivalk, né? Que são letras que falam sobre guerra, muitas guerras. Você pode até ter uma ligação a mais ali com a fé cristã, tal, sobre as guerras, né? Conceito de guerra e conceito da vida cristã, né? Mas ainda assim a gente tem que fazer uma ponte para ligar essas letras, essas poesias com a fé cristã. Mas a banda continua sendo bandas de membros cristãos, né? Tanto é que eu gosto muito do Slechtivalk também, não só porque eles são cristãos, mas porque tem músicas muito boas e tem letras muito boas. E a terceira classe, pessoal, é bandas com direcionamento cristão. Aí já entra um pouquinho mais, né? Vamos classificar isso aqui. Bandas com alguns membros não cristãos, mas com uma liderança cristã. Isso pode acontecer muito também, tá? Por exemplo, o Rodox é um exemplo desse, né? Que o Rodolfo Abrantes se converteu, montou o Rodox com o conteúdo, ele queria pregar o evangelho. Não, eu vou chamar gente aqui profissionais para trabalhar para mim. Chamou lá o baterista, o guitarrista, pessoas que não eram cristãos, né? Um outro exemplo é o Megadeth. O Megadeth, o Dave Mustaine se converteu, até hoje ele é um cristão, até onde eu sei, um homem piedoso, mas ele continua trabalhando no Megadeth. Aquilo ali é o trabalho dele, né? E eu acho que, inclusive, nos shows ele excluiu muitas músicas que são uma afronta à fé cristã. Ele não toca muitas músicas e ele não se importa também com pessoas que não são cristãs tocando com ele. Inclusive, eu acho que seria muito interessante, né, de pessoas que poderiam se converter, né, com o testemunho dele, ouvindo a mensagem do evangelho ali também, né. Deus pode fazer coisas grandes, né. Outra banda também é o Dominus Domination, que o líder é cristão, a banda tem conteúdo cristão, mas os membros não são cristãos. É uma banda da República Dominicana, mas eu acho que agora eles moram nos Estados Unidos. E então
existem bandas assim, com conteúdo cristão, mas que não têm um compromisso com a fé cristã, com igreja, por exemplo, né? Bandas que não estão ligadas a nenhum ministério de igreja, mas falam de Deus e têm uma liderança cristã. E a última classificação, pessoal, é bandas com vínculo ou ligação com o cristianismo, sejam no presente ou no passado. Essa classificação aqui já está ligado mais a membros da banda, membros de bandas que apostataram da fé e membros de bandas seculares que se converteram. E não tem como você classificar como bandas cristãs, mesmo tendo pessoas que se convertiram ou mesmo pessoas que se apostataram, né? Então, uma das bandas que a gente poderia citar aqui seria o Morbid Angel, né? Morbid Angel, Pet Sandoval, baterista, se converteu. Eu não tenho informações profundas sobre isso, mas até onde eu sei ele se converteu, né? Já tem uns bons anos aí. E só que ele acabou montando uma outra banda do Morbid Angel, saiu do Morbid Angel, mas montou uma outra banda tocando músicas do Morbid Angel. Não tem como classificar isso como uma banda cristã, né? Não dá, porque as letras não têm conteúdo, não tem, é uma negatividade, é uma coisa que se opõe à fé cristã, né? Mas ele se diz cristão, né? Então, uma banda também que eu poderia citar seria a banda Eluviate, que é uma banda de pagan metal, que começou com 2 membros cristãos. O primeiro álbum é uma banda até considerada cristã, mas se parou de ser, né? Os 2 vocalistas acho que saíram da banda e nenhum álbum mais depois do primeiro teve nenhum conteúdo cristão. 0. Então, tipo, é uma banda que entrou no universo cristão e saiu muito rápido, né? Só lançou um álbum. Inclusive, a banda é muito boa de pagan metal, mas só o primeiro álbum que tem conteúdo cristão. E aí não tem como a gente classificar ela. Por exemplo, não tem como o Cássio vender material da banda Eluviate só porque teve 2 membros do primeiro álbum, né? Então é inconcebível isso, né? Não tem como a gente colocar no mesmo bloco de bandas cristãs, né? Um outro camarada também que diz que se converteu um tempo é o Glenn Hughes, o vocalista do Black Sabbath, o vocalista do Deep Purple. Ele cantou nessas 2 bandas. Teve um tempo que ele se converteu e depois ele se desconverteu, ele apostatou da fé. Ou seja, eu acho que na verdade ele nunca foi crente, né? Ele nunca se converteu, ele nunca teve uma experiência profunda com Deus, porque eu entendo assim, lendo as escrituras, vendo experiências de homens piedosos, que é impossível de uma pessoa ser tocada pelo poder de Deus e ela voltar atrás. É impossível. Ela pode até cair em pecado. Isso aí é normal, né? O ser humano ele vai pecar. Enquanto ele estiver nesse mundo, ele vai estar sujeito ao erro e ao pecado, né? E à desobediência a Deus. Mas ele sempre vai voltar atrás, porque ele se arrepende, né? A marca de um crente genuíno é o arrependimento. Só para resumir essas 4 classes de bandas, eu gostaria muito de estar falando sobre as bandas ministeriais, para trazer à luz a palavra de Deus. Eu acho que não seria tão viável falar tanto sobre bandas da segunda classe, como cristãos que tocam música, porque não tem conteúdo, não tem substância em suas poesias cristãs. Mas eu já poderia falar sobre a terceira classificação, que seriam bandas com direcionamento cristão. Por exemplo, o Rodox, né, que tem uma letra lá com conteúdo puxado para a fé cristã, porém não é uma banda cristã. Não é uma banda que foi forjada com membros cristãos, mas tem conteúdo, tem substância. Se você tiver alguma ideia, se você viu alguma música de bandas seculares que tem um conteúdo cristão, traga para mim, mande nos comentários aí, para a gente poder estar comentando essas músicas, trazendo à tona, lançando luz
sobre essa letra, né, e trazendo a mensagem de Cristo, né, que se foi realmente tirado das Escrituras, se é uma verdade bíblica, a gente pode estar comentando e trazendo à tona isso, né, o que é o objetivo do canal. Isso aqui é mais informativo mesmo, não é nada teológico, é uma questão mais informativa para a gente estar se organizando no canal, aí você que tem seguido o canal, que tem acompanhado, e eu acho que isso é produtivo para organizar até na nossa cabeça as classificações de bandas, as classificações, quem uma banda cristã, uma banda não é cristã, isso aqui fala de Deus, mas não é cristão, né? Então, em que classe, né, se encaixaria, né, essas bandas que vocês curtem por aí, né? Na primeira classe, bandas ministeriais, na segunda classe, que é cristãos que tocam músicas, na terceira classe, com direcionamento cristão, bandas com direcionamento cristão, ou a quarta classe, que são bandas com vínculo ou ligação com o cristianismo, seja no presente ou no passado, que está mais envolvido a membros de bandas, né, que se converteram ou apostataram. Então, fica aí, pessoal, essa informação aí para vocês. Espero que tenha enriquecido aí o seu conceito de bandas. E mandem seus comentários aí. E fiquem com Deus. Até a próxima.